Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para a 14ª aula, como usar melhor os 3 T's. 3 T's. Parece até um trava-língua, mas não é, tá bom? E daqui a pouquinho eu vou ali naquela outra câmera para a gente poder conversar a esse respeito. 3 T's e você certamente vai aprender comigo, eu já aprendi esses 3 T's e eu quero ensinar você, tá bom? Nessa câmera eu mostro então o nosso material e para a gente guardar no nosso coração, a expressão bíblica é de Salmos capítulo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então o salmista aqui está mostrando para nós que tudo é de Deus e nós precisamos ter esse entendimento. Veja que essa aula de hoje, eu vou para outra câmera daqui a pouquinho, depois eu volto aqui com vocês. E hoje essa aula aqui é um pouco mais extensa, já estou explicando para vocês, porque nós temos aí 3 grandes temas da nossa caminhada cristã e também da vida para o nosso entendimento, tá bom? Nós já conversamos como nós recebemos a nova vida, como viver a nossa vida, como cuidar do nosso corpo, como cuidar da nossa mente. Então, agora nós precisamos pensar nos 3 T's, tá bom? Em primeiro lugar, nós falaremos a respeito dos talentos. Então, esse é o primeiro T, talentos. E aí Jesus conta para nós uma parábola em que um homem entrega para os seus súditos os seus talentos, os recursos, e pede então para que eles guardem e administrem esses talentos. O texto é Mateus capítulo 25. E nesse texto de Mateus capítulo 25, nós precisamos ter o entendimento que talento aqui, no texto grego, originalmente era uma moeda. O talento era uma moeda, o peso de uma moeda. Então nós precisamos ter esse entendimento, porque às vezes as pessoas falam o seguinte: olha, você está escondendo seu talento usando esse texto. É verdade também que muitas pessoas pegam um talento de Deus e enterram? Sim, mas nesse sentido bíblico, literal aqui, eles recebem uma quantia do seu Senhor e eles, como súditos, precisam cuidar desse dinheiro. E aí o seu Senhor se distancia e o texto vai dizer para nós que eles recebem capacidade para gerenciar os recursos, né? E cada um tinha a sua própria capacidade. Mateus capítulo 25, versículo 15. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1. E aí nós temos 3 possibilidades. A um recebeu 5, o segundo recebeu 2 e o terceiro recebeu 1 talento. E aí o texto bíblico se desenvolve e Jesus conta para nós essa parábola dizendo que aquele que recebeu 5 foi lá e multiplicou, aquele que recebeu 2 também foi lá e multiplicou, e aquele que recebeu 1 ficou com medo do seu Senhor, e o medo o travou, e ele fez o seguinte: ele enterrou, e ele pensou o seguinte: olha, quando meu Senhor voltar, eu entrego para ele esse 1, pelo menos eu não perdi. E aí então o Senhor volta, e quando o Senhor volta, ele pergunta lá para os seus súditos e fala o seguinte: olha, eu estou de volta e agora eu quero saber o que vocês fizeram então com os talentos. Eu até vou abrir aqui Mateus capítulo 25. Aqui. E aí então o Senhor volta e se aproxima deles e o Senhor fala o seguinte, deixa eu achar aqui o versículo aqui, 19. Depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou com eles as contas. Então veja que é muito interessante essa expressão bíblica. Jesus está querendo mostrar que um dia Deus vai ajustar conosco as contas. Ou seja, Deus vai pedir contas daquilo que fizemos com a vida, com os talentos, com os dons, e aí podemos aplicar esse texto de uma maneira mais abrangente, não somente com a questão monetária e financeira da moeda, que era o talento.
da época, tá bom? Versículo 20, então aproximando-se daqueles que recebeu 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui os 5 que o Senhor me deu, e mais 5 que eu consegui. Então dobrou. E aí a expressão de louvor do versículo 21, disse o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Isso acontece também com aquele que recebeu 2 talentos, ele traz mais 2, ele recebe elogio, e aí chegando por fim, versículo 24, aquele que recebeu 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa aonde não semeaste e ajunta aonde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Então parece até que ele está fazendo um favor: olha, eu não perdi, tá? Então estou te devolvendo. E aí o Senhor, no versículo 26, responde: servo mau e negligente, sabias que ceifo aonde não semeei e ajunto aonde eu não espalhei? Cumpria porquanto que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros aquilo que é meu? Tirai-lhe, pois, o talento e dai a qualquer outro, porque a todo aquele que tem se lhe dará e terá em abundância, mas até aquele que não tem, até aquele que tem lhe será tirado. Então veja, foi tirado dele e foi dado para aquele que tinha 10, e até aquilo que ele tinha foi retirado. O que nós entendemos é que nós precisamos cuidar melhor daquilo que recebemos da parte de Deus. Precisamos cuidar bem dos talentos que recebemos, no sentido de habilidades, aptidões, capacidades, dons. Então, o primeiro T é o seguinte: como nós vamos usar o nosso tempo, a nossa vida? Não podemos desperdiçar a nossa vida, não podemos desperdiçar a nossa própria existência. O que nós queremos ouvir do nosso Senhor? Servo bom, entra no gozo do teu Senhor, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, ou servo mau e negligente? Em segundo lugar, nós temos o segundo T, que é o tempo. E a expressão do apóstolo Paulo é muito interessante, porque ele diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Um dos problemas que nós enfrentamos nos nossos dias é que nós não sabemos usar o nosso tempo, ou desperdiçamos o nosso tempo pensando que temos tempo à vontade, tempo de sobra, e não reconhecemos que a vida não está em nossas mãos e que nós não podemos comprar tempo. Eu fico imaginando se houvesse na prateleira das farmácias ou dos supermercados o tempo para ser comercializado. Todo mundo ia querer comprar o tempo, todo mundo ia querer falar o seguinte: não, eu preciso de mais tempo. Certamente você já disse isso: nossa, eu precisaria ter mais tempo. O meu dia não poderia ter apenas 24 horas, mas o meu dia poderia ter 30 horas, 60 horas, porque certamente está faltando tempo. E na realidade nós precisamos exercer a nossa mordomia cristã, lembrando que Deus nos dá o tempo e nós precisamos administrar o tempo. E aí Paulo está dizendo para nós: olha, tomem cuidado, veja se vocês estão agindo de uma maneira prudente, como vocês estão andando, não sejam nécios, não sejam loucos, não desperdicem o tempo, sejam sábios. E eu quero que vocês aprendam a remir o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus, e é verdade. Agora nós precisamos remir o tempo, e remir o tempo é cuidar do tempo. E a expressão remir tem o sentido de readquirir. Em outras palavras, parece que Paulo está dizendo o seguinte para nós: vocês que perderam o controle da vida, agora tomem a agenda da vida nas suas mãos e cuidem da vida de vocês. Ou seja, não desperdicem o tempo, porque o tempo não volta. Quantas pessoas gostariam de ter mais tempo ou de voltar no tempo para fazer outras coisas? Não, o tempo não volta, a vida vai correndo. E a pergunta é: como nós estamos usando o nosso tempo? Como nós estamos usando os dias que o Senhor deu para nós? Será que nós estamos cuidando do nosso tempo a tal ponto que o nosso tempo é dedicado a Deus, a nossa família, as pessoas que nos cercam, a nossa igreja local?
Então veja que o cristianismo ele vai reorganizando as prioridades da nossa vida. Antes da nossa conversão, nós gastávamos o nosso tempo com coisas fúteis, com entretenimentos banais, com outros valores, com outras coisas, e jogávamos o nosso tempo fora. Agora que nós somos cristãos, precisamos viver de acordo com a vontade de Deus, e quem nos ensina isso é Jesus, e Jesus foi a pessoa mais ocupada. No entanto, Jesus usou o tempo de acordo com a vontade de Deus. Então nós precisamos reorganizar as nossas prioridades. Em primeiro lugar é Deus, nossa família, a nossa devoção, a palavra de Deus, a igreja, o reino de Deus. E às vezes nós nos perdemos em relação a tantas coisas. Terceiro e último lugar, e agora eu quero ir naquela outra câmera, quero falar com vocês a respeito do nosso tesouro. Salomão vai escrever lá em Provérbios, no capítulo 3, que nós precisamos consagrar ao Senhor as nossas riquezas. Nós precisamos consagrar as nossas riquezas ao Senhor. Precisamos entender, dentro da mordomia cristã, que todo tesouro que temos, ou seja, todos os recursos financeiros que estão em nossas mãos, vieram de Deus, e nós então precisamos consagrar o Senhor. A Bíblia vai mostrar para nós que o amor ao dinheiro, amar ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Jesus falou muito a respeito do dinheiro, falando para nós que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a mamon, ao dinheiro. E nós precisamos colocar o dinheiro no seu devido lugar. Quando Jesus teve essa questão, esse embate, ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se na inscrição da moeda tem o rosto de César, entrega para César. Agora, para Deus é a glória dele que é impressa no coração do ser humano. Então veja, o dinheiro ele é necessário para nós? É claro que sim, mas por meio do dinheiro nós também aprendemos a glorificar a Deus, e nós então precisamos entender que aquilo que é de Deus e aquilo que é nosso, e aqui há muitas confusões, porque infelizmente várias igrejas ou várias denominações deturparam esse conceito do dízimo e da oferta. Em primeiro lugar, o que eu quero falar com vocês é o seguinte: dízimo é uma questão de fé. Sendo uma questão de fé, é um sinal de confiança plena em Deus. E aí resgatamos os conceitos que nós temos no Antigo Testamento, principalmente de Malaquias, que ele fala o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia, Deus falando, vocês têm me roubado. E aí o povo perguntou: no que, Senhor, nós temos roubado o Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, nós temos a orientação do Antigo Testamento de que 10% deve ser consagrado a Deus. E aí, às vezes, nós ficamos com uma questão muito mesquinha, se é 10% do bruto, do líquido, se é 10% de tudo aquilo que a gente recebe, e parece que a gente fica fazendo contas e tal. Basicamente, no Antigo Testamento, você tem um princípio dos 10%, e 10% é o mínimo. É o mínimo. Então, o que nós precisamos entender, e eu tenho isso desde a minha tenra idade, da minha caminhada cristã, Deus nos deu 100% e nós devolvemos para Ele 10%. Como um ato de confiança, como um ato de submissão, como um ato de gratidão e de louvor a Deus. Mas nos momentos ou nos meses que eu posso dar 20, 30, 40, ou quem sabe devolver tudo, aí é uma questão pessoal, mas é uma questão de culto, de celebração. Jesus vai falar a respeito do dízimo, por exemplo, em capítulo 23 de Mateus, ele vai falar a respeito dos dízimos também com os escribas. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, eles entregavam o dízimo e
não praticavam a justiça, não praticavam a misericórdia e não praticavam a fé. Então eles praticavam a devolução do dízimo no sentido ritualístico e no sentido mais legalista. O que Jesus está falando é o seguinte: vocês não precisam omitir essas coisas em detrimento das outras. Entrega seu dízimo, mas também entenda que é uma questão de fé, é uma questão de justiça, é uma questão de misericórdia para com o próximo. Então, haja com misericórdia, entregando dízimo? Sim, porque por meio do dízimo e da contribuição da igreja, a igreja vai fazer muitas obras. Seja uma pessoa fiel com aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. O próprio Senhor Jesus vai mostrar para nós a generosidade, o princípio da generosidade. E aí no Novo Testamento, Paulo vai falar o seguinte: Deus ama quem dá com alegria. Então não adianta você falar assim: eu vou entregar meu dízimo, vou entregar uma oferta na igreja, mas ficar com aquilo no coração, depois ficar pensando, planejando, olha, isso vai fazer falta, esse valor aqui poderia ser usado dessa maneira. Isso não é dar com alegria, dar de uma maneira espontânea, voluntária. Jesus conta para nós a história daquela viúva pobre que, da sua pobreza, ela deu tudo que ela tinha, ela consagrou ao Senhor. E diz o texto que ela não deu da sobra, ela deu com a profundidade do seu coração, ela deu como um ato de adoração a Deus. E é claro que numa sociedade marcada pela busca do dinheiro, falar em dinheiro é muito complicado para nós, mas espiritualmente falando, nós precisamos semear no reino de Deus. É por meio dos dízimos e das ofertas que a igreja avança, que a igreja investe em missões, que a igreja investe nas novas gerações, e tantas coisas são realizadas por meio do dinheiro. E Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Deus nos dá a oportunidade de servirmos a Ele, inclusive com o nosso dinheiro, sabendo que esse dinheiro consagrado ao Senhor será usado para a honra e glória do nome dEle. Então, dízimo e oferta é uma questão de fé, de generosidade e de certeza de que Deus está cuidando da nossa vida. Então, hoje nós aprendemos os 3 T's: talento, ou seja, as habilidades que recebemos, a vida que recebemos, os dons que recebemos para administrarmos e gerenciarmos para a honra e glória do nosso Deus. Também estudamos a respeito do tempo. Cuide bem do seu tempo, cuide bem da sua agenda. 2023 está chegando. Revise os seus planos e priorize as coisas de Deus para a sua vida. Em terceiro lugar, cuide bem das suas finanças. Consagre ao Senhor os seus bens e Ele certamente irá te abençoar. Te aguardo para a próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração.